relevante para aquilo que hoje ali aconteceu. É que esta que seria a última reunião, a primeira e única, a última reunião do processo negocial que tinha a ver com esta matéria, a matéria que tem a ver com a carreira, afinal, e depois dos sindicatos terem colocado todas as dúvidas, levantado todas as questões, colocado todas as diferenças e todas as incertezas relativamente ao que é que iria sair e o que é que significava aquilo. O próprio Ministério da Educação, ficámos com a ideia que ele mesmo, muitas das dúvidas que nós ali colocámos, tiveram-nas pela primeira vez, ouviram-nas pela primeira vez, nem sequer as tinham ainda avaliado, que nós, este processo negocial terá pelo menos mais 2 reuniões. Haverá o que significa que serão 2 reuniões, uma primeira para uma reunião técnica para perceberem as dúvidas e também poderem dar respostas a elas, porque algumas delas não teriam resposta hoje, e uma segunda, novamente, uma negociação com a natureza política, o que quer dizer que pelo menos haverá mais 3 reuniões, porque também iremos, em último caso, e é o mais provável, ter a negociação suplementar, e portanto, com mais 3 reuniões, são mais 3 oportunidades que nós iremos ter para poder pressionar o Governo no sentido da contagem integral do tempo de serviço, porque é isso que nós ali temos e queremos, isto é, nós estamos ali a colocar-lhes todas as dúvidas relativamente àquele documento do Ministério, precisamente para que eles percebam que aquilo levanta mais dúvidas do que dá respostas. Mas, como é evidente, nenhuma organização, ou melhor, todas as organizações, disseram que, independentemente dos questionamentos que estavam ali a fazer, havia uma coisa que não tinha dúvida nenhuma. É que só há uma maneira de acabar com as assimetrias na carreira docente. É a contagem integral do tempo de serviço, é o fim das vagas e é o fim das provas. Isso foi ali discutido. Depois, dizer também que, pronto, em relação às dúvidas, ficaram agora a reunião, a primeira, a técnica, deverá ser para a semana que vem. As outras, veremos depois quando é que serão, sendo que as questões que não estiveram hoje presentes, nomeadamente a monodocência, a da monodocência será também integrada na próxima reunião, não na técnica, mas na outra a seguir, para se também poder discutir. Quanto à burocracia, terão entregado já a tal agência LabX para ouvir vários intervenientes, incluindo a nós, e também em relação à dos técnicos especializados, aquilo que nós pedimos foi que fossem ouvidos a Federação dos Sindicatos da Função Pública, a FESAP, o STE, os sindicatos que têm a ver com esses trabalhadores, aqui neste caso também a FNE e outros o têm, uma vez que representam os técnicos das escolas e outros trabalhadores não docentes, e que são também algumas associações que existem de terapeutas e outras, que é importante que o façam. Depois, e relativamente às questões que estiveram em cima da mesa, como não podia deixar de ser, nós colocámos as questões da mobilidade por doença, até tendo em conta que tivemos recentemente o parecer da Sra. Provedora, ou as recomendações da Provedora que têm que ser resolvidos. O Ministério ouviu, aquilo que podemos dizer é que o Sr. Ministro, no fim, acabou por dizer que se sentia sensibilizado por uma das questões que nós estávamos a colocar, que era, de facto, o poder acabar, em relação ao ano que vem, a distribuição das vagas por disciplina. Porque, na verdade, isto, e se assim for, estamos convencidos que isto alargará e abrangerá mais algumas pessoas. Porque, na verdade, não faz sentido. Há escolas que ficaram praticamente com as vagas todas por preencher, porque as pessoas que têm doenças, as doenças não escolhem disciplinas, né? E, portanto, vamos ver. Nós achamos isso insuficiente, achamos que deve haver uma revisão global do regime, mas, quer dizer, é melhor este passo, porque é abrangente, do que nada, mas ainda assim o que nós defendemos é que o regime seja alterado e que sejam alteradas as regras que neste momento existem. Também ficámos a saber que ontem se iniciaram juntas médicas dos colegas que estão nesta situação. Há outra questão que nós também contestámos, foi que os colegas estejam a ser chamados do Algarve e de outros sítios para virem juntas médicas em Lisboa. Nós estamos a falar de pessoas com doenças incapacitantes e, portanto, o que tem que acontecer é uma descentralização nas delegações da DGESP dessas juntas médicas e as pessoas têm que ir lá onde estão. Não têm que agora andar 500 km, quando o problema de muitas das pessoas é não poderem fazer deslocações. Portanto, esperamos que isso seja resolvido. Também foi colocado. Depois, outros colegas aqui dirão também mais alguma coisa, mas no essencial a discussão foi muito em torno depois
de todas as dúvidas e que cada vez que uma organização falava, a outra acrescentava mais um conjunto de dúvidas em relação à aplicação daquilo, mas ficando claro, por exemplo, que aquilo não apanha quem começou a trabalhar nos últimos 17 anos, ficando claro que, por exemplo, os professores têm que ter cumprido os 3.411 dias, com exceção para situações que foram atrasos ou erros da administração. Há ali uma situação de um determinado ano em que a própria administração atrasou uns dias nas colocações, mas esse foi um erro da administração, foi um atraso da administração e, portanto, eles terão em conta quando as situações são essas, mas, por exemplo, professores, e a ideia que ficou foi essa, que tiveram horários incompletos em algum daqueles períodos, ou que estiveram no desemprego, em algum daqueles períodos, ficarão de fora e, portanto, não são elegíveis. Agora, houve ali uma coisa que nós também dissemos, e me parece a nós que eles então têm que ver, que é assim, eles até agora só reconheceram no Ministério os 7 anos de congelamento. E quando vieram recuperar 2 anos, 9 meses e 18 dias, foi com base em que 7 anos eram 70% de 10 anos, que era um modo, dizem eles, do regime geral. Bom, mas agora estão finalmente e pela primeira vez a reconhecer os 3.411 dias, ou seja, aos 9 anos, 4 meses e 2 dias. Se eles reconhecem esse tempo todo, eles têm que perceber, então, que 3.411 dias não são 70% de 3.650, que são os tais, são 93,5%. Sendo assim, pelo menos, ainda falta recuperar o tempo de serviço entre os 70% e os 93%. E parece que não, mas ainda será mais um ano e tal. Isto quer dizer, devagarinho se vai ao longe, não é isto que nós defendemos, mas é para dizer o quê? Que quando é trabalhado esse tempo todo. Portanto, não se pode ter aqui 2 pesos e 2 medidas. Portanto, a negociação hoje acho que ganha sobretudo por não ter fechado e por conseguirmos ainda vir aí e tentar puxar por mais alguma coisa. Uma última nota para dizer que foi muito acertada, mas muito acertada, a decisão dos sindicatos, destes 9 sindicatos, de terem metido os pré-avisos de greve e das greves distritais se irem iniciar às 12 horas, de próximo dia 17 de abril. E porquê? Porque ficámos a saber hoje, ali, que entraram ali, precisamente, parece-nos, porque foi dito a partir de hoje, pré-avisos de greve daqueles que já existem há 3 meses e que servem mais o Ministério que os professores, porque permite o Ministério meter serviços mínimos. O que quer dizer que o inferno que os professores têm estado a passar nas escolas, com serviços mínimos constantes, com serviços mínimos onde não há ninguém a fazer greve, com serviços mínimos sobre uma reunião sindical, com esses serviços mínimos, esse inferno se vai manter. E nós, ao termos colocado, e era isso que já pensávamos que iria acontecer, as greves distritais a iniciarem-se às 12 horas, permite nós apelarmos a todas as escolas, infelizmente temos que fazer isto, apelarmos a todas as escolas que concentrem os serviços mínimos antes do meio-dia e que a partir do meio-dia liberte os serviços mínimos, sem dúvidas de serviços mínimos, os professores possam fazer greve e ao meio-dia, distrito a distrito, cada dia ao meio-dia as escolas fecham e os professores entram em greve sem problemas de se estão ou não estão em serviços mínimos. Também colocámos ali uma questão que algumas escolas, poucas felizmente, mas algumas, estão a justificar faltas a professores em greves que fizeram, nomeadamente no dia 17. Lembrámos que o Ministério da Educação não o fez em relação a colegas de outras greves, precisamente porque terão agido de boa fé, porque foram sob as instruções que o seu sindicato, esse sindicato, lhes deu. Bom, todos os professores que fizeram greves a 2 e 3 de março ou a 17 de março fizeram greves de acordo com as instruções que foram dadas pelos nossos sindicatos. Portanto, se o Ministério tem que processar alguém, que nos processa a nós. Porque nós dissemos aos professores, nomeadamente no dia 17, podiam fazer greve sem problema, porque a greve não tinha serviços mínimos. E que, portanto, considerando que os professores agiram de boa fé, não haja 2 pesos e 2 medidas e onde há faltas injustificadas elas sejam limpas. Ficámos com a ideia de que isso irá acontecer. Portanto, porque não podia ser de outra maneira também, parece-nos a nós. Portanto, foi uma reunião demorada, mas foi uma reunião, apesar de tudo, que nesta matéria tem algum resultado, na outra, a única coisa que tem de resultado, e não é de somenos, é dar mais tempo para nós defendermos a posição dos professores e dar mais tempo aos professores para lutarem e para pressionarem o Governo a conseguirmos aquilo que nós queremos.
que é a contagem integral do tempo de serviço. Perguntavam-nos os jornalistas, andam há 7 meses nisto, acham que vão conseguir? Achamos, nem que demore outros 7 meses, porque os professores não vão parar e a luta continua. Força!